Quem é o povo? Interessante essa pergunta, e para ajudar você a responder a essa questão, eu coloquei aqui duas imagens. A primeira delas é uma imagem de uma celebração, de uma manifestação na Basílica de São Pedro, do Vaticano. A segunda é uma imagem tão comum nos países periféricos, nos países da África, da América Latina, de uma favela. Essa favela especificamente aqui está na Colômbia. Eu poderia dizer, como legenda dessa foto, o povo se reúne na Basílica de São Pedro para saudar o Papa João Paulo II. Essa imagem aqui é da época do papado de João Paulo II. Da mesma forma que eu podia dizer que na periferia das grandes cidades colombianas o povo vive com muitas dificuldades. Isso significa que, embora eu possa usar nos dois casos a palavra povo, o povo está presente aqui e o povo está presente aqui, é claro que a gente não tem exatamente o mesmo povo. E por quê? Porque essa palavra muitas vezes é usada com significados diferentes. Eu posso usar povo como sendo o conjunto de habitantes de um país, de uma região, até mesmo de um hemisfério. E, ao mesmo tempo, eu posso usar povo para designar as classes subalternas, em oposição às classes dominantes. Para usar a terminologia marxista, eu posso falar aqui em proletariado. Eu posso falar, pensando na Idade Média, em arraia miúda, um termo tão comum em Portugal. Eu posso falar aqui que essa noção de povo remete ao populus romano, que eram os plebeus, em oposição aos patrícios. Então aqui claramente a gente tem uma questão de estratificação social presente. Agora, eu queria pensar um pouco mais nesse sentido mais amplo de povo, porque esse sentido mais amplo de povo nos empurra para o conceito de nação. Acaba havendo uma sobreposição entre a ideia de povo e a ideia de nação. Bom, esse conceito de nação, ele está muito ligado à ideia de um Estado. Um Estado, ele pressupõe uma nação. E uma nação normalmente se organiza politicamente sob a forma de um Estado. Daí que esse sentimento de fazer parte de um determinado grupo é o que a gente define como sendo o nacionalismo. Esse nacionalismo que muitas vezes gera um orgulho. E é uma questão realmente de identidade cultural. Né? O sentimento de pertencer a um grupo muitas vezes gera uma ideia de superioridade. Daí que muitas vezes esse nacionalismo exagerado, xenófobo, ufanista, pode levar a todas as formas de preconceito. Agora, esse sentimento de nação e de nacionalismo, ele é um sentimento recente. A própria ideia de nacionalismo, ela é uma ideia que vai realmente se consolidar no século XVIII, na época do Iluminismo. Antes disso, embora nós já tivéssemos estados nacionais, a gente não tinha ainda esse sentimento de nacionalismo. Aliás, mais do que o iluminismo, a ideia de nação e de nacionalismo está muito ligada à Revolução Francesa. Bom, você sabe então que o iluminismo é uma época em que surgem grandes intelectuais das humanidades e das ciências. E, em geral, eles vão seguir princípios racionais na elaboração das suas teorias. Então, quando a gente pensa em John Locke, em Adam Smith, em Ricardo, em Rousseau, Voltaire, Diderot, em Kant, em Montesquieu, o que há de comum entre todos eles é que, em algum grau, eles vão valorizar a razão e cada vez menos eles vão procurar explicações de ordem religiosa para os fenômenos sociais. Pois bem, um dos iluministas mais importantes que existem, você está vendo aqui a imagem dele, é Jean-Jacques Rousseau. E o Rousseau ele é considerado um justnaturalista, porque
Assim como, e aí é uma proximidade dele com o Thomas Hobbes, ele acreditava que existe um direito natural superior ao direito civil. Agora, é muito importante que você entenda uma diferença entre o pensamento do Rousseau e o pensamento do Hobbes. Porque enquanto para o Rousseau o homem era naturalmente bom e a sociedade que o corrompia, daí vem a ideia do mito do bom selvagem, para o Hobbes é o contrário. O homem ele era primitivo, o homem era um bárbaro e por isso era preciso que houvesse um Estado, um Leviatã, para controlar e ordenar a vida social. O Rousseau ele é um idealista muitas vezes. Ele mesmo chegou a reconhecer na sua trajetória intelectual que a sociedade que ele imaginou era uma sociedade talvez utópica, perfeita, inacessível. Mas uma das grandes contribuições do Rousseau foi justamente a pregação da igualdade, que fosse a igualdade jurídica ao menos, mas a igualdade era necessária para a organização da vida em sociedade. Por isso ele foi um defensor da Assembleia Popular, que deveria ser o órgão máximo de deliberação política de um Estado, de uma nação. Agora, ainda dentro do iluminismo, existe um outro nome que merece destaque, que é justamente o Barão de Montesquieu, né? Montesquieu, que escreveu uma das obras mais importantes do iluminismo, O Espírito das Leis. E é nessa obra que o Montesquieu vai apresentar a sua maior contribuição para o mundo moderno, a sua teoria dos três poderes. Para você entender um pouquinho melhor isso, eu coloquei aqui uma imagem de uma foto panorâmica da Praça dos Três Poderes em Brasília. Não sei se você conhece aí Brasília. E essa praça se chama Praça dos Três Poderes porque de alguma forma remete a concepção de Estado do Montesquieu. Você está vendo aqui, desse lado da imagem, o Supremo Tribunal Federal. Você tem no centro da imagem uma das paisagens mais famosas de Brasília, o Congresso Nacional. E você tem aqui, mais à direita, você tem aqui o Palácio do Planalto. Bom, e por que essa praça se chama Praça dos Três Poderes? Olha, porque aqui funcionam as três instituições mais importantes do país. O Supremo Tribunal Federal, ele é o órgão máximo do poder judiciário, que tem como finalidade verificar a aplicação das leis. Aqui você tem o Congresso Nacional, que é o órgão máximo do poder legislativo. Aqui as leis são feitas. E finalmente a gente tem aqui o Palácio do Planalto, onde fica o presidente ou a presidenta da República. É o órgão máximo do executivo, que executa as leis como o nome diz. O que o Montesquieu propunha é que esses três poderes devem trabalhar de maneira harmônica e de maneira integrada. Não existe um poder mais importante do que o outro. Agora, aqui é interessante a gente pensar que, habitualmente, quando a gente usa a palavra governo, a gente está falando essencialmente do Executivo, do Palácio do Planalto, da Presidência da República. Quando, se a gente fosse um pouco mais rigoroso, a gente poderia dizer que o Legislativo e que o Judiciário
também governam a nação, porque são responsáveis por essa organização política do país. Hoje em dia, nas principais democracias do mundo, existem esses três poderes trabalhando de maneira independente, mas ao mesmo tempo harmônica. Eles têm formas externas de controle, mas ao mesmo tempo um não pode se sobrepor ao outro, sob o risco de a gente perder o sentimento democrático. E nas principais democracias do mundo, como eu disse, essa teoria dos três poderes do Montesquieu, sempre constantemente aperfeiçoada, é uma das bases da organização política. Ok? Bom, temos 3 exercícios aí para fazer. Vamos ver como é que você se sai?